Olá, amigos da Jovem Pan Online. Recebemos hoje em nossos estúdios o Eduardo Stefano, engenheiro eletrônico e pós-graduado em Ciência da Computação e Administração de Empresas e que é hoje o presidente da Brightstar Brasil. A Brightstar é líder global na prestação de serviços focados na melhoria da performance e da lucratividade dos players mundiais de toda a cadeia industrial de dispositivos wireless. Eduardo, prazer enorme tê-lo aqui conosco hoje e gostaria que você nos contasse um pouco da sua carreira. Uma parte dela já é bem conhecida, né? Mas você está aí numa nova situação, presidindo uma empresa muito grande no Brasil. Álvaro, obrigado. Primeiramente a você, a todos os, não só ouvintes, né, que é rádio com imagem, né, a Jovem Pan, mas através da internet também, ter a oportunidade de participar desse programa, revê-lo novamente. É um prazer estar aqui. Muito feliz pelo desafio que eu recém assumi, né, na Brightstar, no Brasil. Um grupo muito grande, falarei dele um pouco mais na sequência, mas falando de carreira, que eu acho que é o grande ponto, talvez, desse início do bate-papo nosso, acho que é importante destacar esses quase 30 anos que venho trabalhando na indústria, sempre na indústria de telecomunicações, né, com convergência ou sem convergência entre telecomunicações e comunicações. Eu sempre trabalhei muito nesta indústria. Né? Desde que todas eram estatais. Desde ainda, que todas eram estatais, é verdade. Né? Quer dizer, eu comecei lá atrás, há quase 30 anos atrás, sempre em telecomunicações. Agora, um ponto que eu posso te falar é que não tem nada fácil, né? Que nem o pessoal costuma dizer, não tem almoço grátis. Ou seja, acho que muita inspiração, muita transpiração. Né? Eu trabalhei nessa indústria ao longo de 30 anos em muitas áreas diferentes, começando desde um simples técnico. Eu acho que é importante até para o público entender. Né? A gente chega numa posição e num momento de carreira após talvez 30, 40 anos, mas o começo sempre foi muito difícil. E eu tenho um orgulho muito grande dessa trajetória, passando pela área técnica, passando pela área comercial e recentemente, nos últimos anos, eu diria de 4 ou 5 anos para cá, tendo a oportunidade de presidir alguns grupos. Recém concluí um ciclo na Motorola, né, um ciclo de 16 anos, uma empresa que não só me ajudou profissionalmente em muito, mas eu tenho certeza também que trabalhei muito para consolidar a empresa no Brasil. E recentemente recebi esse convite de me associar à Brightstar, um grande grupo multinacional, e que eu tenho agora um enorme prazer de presidir o grupo aqui no Brasil. Eduardo, você tem uma característica muito bacana, você é um executivo que começou, como você disse, como técnico de bancada, passou por diversos cargos importantes em empresas estatais e depois em multinacionais, chegando à presidência de multinacionais, e apesar de ter tido uma série de ofertas para sair do Brasil, nunca saiu. Você realmente acredita no país, não é? Eu acredito muito no país, Eu costumo até falar que eu acho que de alguns anos para cá seria um movimento contrário. Né? Eu acho que muita gente buscou sair do país, eu acho que sem dúvida a experiência cultural, a experiência familiar, né? Ela é fantástica, ela é riquíssima, né? Em você ter essa oportunidade de viver em outros países. Mas quando você fala do ponto de vista de negócio, né, do ponto de vista realmente de complexidade de negócios, eu acho que o executivo do Brasil, ele é um executivo diferenciado. Né? O executivo que conseguiu sobreviver na hiperinflação, em 250 ou mais planos econômicos, né? E sem dúvida gerenciar e trazer e oferecer oportunidade para as empresas terem resultado, esse executivo é diferenciado. O movimento de sair do país, por muitos anos, ele se deu muito pela língua. Eu acho que muitos executivos, e eu no momento da minha vida também, sempre priorizei falar um segundo idioma, falar um terceiro idioma, e sem dúvida um outro país te propicia tudo isso. Hoje existem outros caminhos para você atingir esta fluência e a capacidade de comunicação num segundo ou num terceiro idioma, e que faz com que o executivo hoje reavalie não somente a questão do idioma, a questão cultural, mas principalmente o mercado que ele tem possibilidade de trabalhar. Né? Então, como eu falei, hoje eu acho que sair do Brasil para a Europa em geral, ou mesmo
para a América, eu acho que é um caminho contrário, né? A gente vê dezenas, centenas de executivos, na própria corporação que eu represento, eu percebo que existem muitos executivos que hoje estão, por exemplo, nos Estados Unidos, que se tivessem uma oportunidade de estar no Brasil, adorariam. Adorariam. Eduardo, o que é a Brightstar no Brasil e no mundo? Primeiro a gente vai ter que tentar melhorar um pouco. Realmente um nome difícil da gente pronunciar, né? E você imagina quão difícil é quando alguém me pergunta meu e-mail, que eu tenho que falar o meu e-mail, aí eu falo a primeira parte, @Brightstar Corp. Né? É muito complicado. Enfim, a Brightstar realmente é uma empresa que nasceu há praticamente 13, 14 anos atrás, através da visão e do empreendedorismo de um mega executivo, né, que identificou há muitos anos atrás uma série de falhas no processo de fabricação e de distribuição entre grandes fabricantes de telefonia celular, grandes operadoras e principalmente grandes redes varejistas. Quando você junta esses três elos de uma corrente, sem dúvida, todos têm o seu chamado core business, que é a sua área principal de atuação. Perfeito. E existem áreas periféricas, seja para um fabricante, ou seja, para um operador de telefonia celular, ou mesmo para uma grande rede varejista, que eles não fazem tão bem algumas partes das suas atividades, como distribuição, como fulfillment, ou seja, reempacotamento de produtos, como a própria logística reversa, você oferecer oportunidades de quando um telefone quebra no ponto de venda, você poder coletar esse telefone, levar ele para um conserto, trazer de volta para o consumidor. Sim, então, esses são detalhes importantíssimos, né? Porque podem gerar gargalos que afetam a operação principal da empresa. Lógico, né? Afeta a operação principal da empresa. Para as operadoras é uma perda de receita. Automaticamente um usuário com seu telefone quebrado. Então a Brightstar o que é? Ela é uma empresa calcada praticamente em 3 pilares que eu considero fundamentais. Um pilar são serviços de supply chain, serviços esses como esses que eu mencionei, distribuição, entrega não só de telefones celulares, como de chips também, né, utilizados na tecnologia GSM. A segunda vertente, o segundo pilar que nós temos é a distribuição tradicional da grande maioria dos fabricantes mundiais. Então a Brightstar Corporation ela tem contrato com os grandes distribuidores mundiais e ela replica esses contratos em todos os países que ela atua. Então hoje ela representa boa parte desses grandes fabricantes no mundo todo. Esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que é um pilar extremamente interessante e estratégico, não só para a Brightstar Brasil, mas principalmente para eu como gestor e tendo a oportunidade de gerir essa empresa, que nós temos uma marca própria. E nós temos hoje, nós somos fabricante de telefone celular no Brasil. E nós temos uma marca desenvolvida para o Brasil e nós temos produtos customizados para o Brasil. Eu sou concorrente dos meus tradicionais fabricantes? Não, eu não sou. Porque justamente eu estou encontrando um nicho de mercado que complementa a necessidade de atendimento ao consumidor final e que não concorre diretamente com os grandes fabricantes. Eduardo, qual o tamanho em números da Brightstar? A Brightstar hoje é uma corporação de 7 bilhões de dólares, ela está presente em mais de 50 países no mundo todo e hoje ela atende mais de 90 mil pontos de venda no mundo todo. Puxa vida. Eduardo, você falou dos 3 pilares da empresa. Quem pode ser cliente da Brightstar? Olha, praticamente quem pode ser cliente da Brightstar? Todas as operadoras de telefonia celular, todas as operadoras de telefonia fixa, todas as redes varejistas de pequeno, médio e grande porte, outros segmentos, como por exemplo o segmento de governo. Ou seja, a Brightstar, como é uma empresa voltada a serviços, ela consegue se adaptar à necessidade específica de um cliente ou de um segmento. Então, essa também é uma das vertentes que me motivou muito a me juntar à Brightstar, porque a flexibilidade de poder desenvolver novos negócios
é uma das veias da companhia. Então, eu diria que hoje o mercado como um todo poderia ser um cliente potencial, mas enumerando numa escala de prioridade, hoje, principalmente com os negócios que temos no dia a dia, eu diria que as grandes operadoras, os grandes varejistas e principalmente também os fabricantes tradicionais de telefonia. Sempre de telefonia, né, Eduardo? Se um fabricante de máquina de calcular e um varejista que também venda máquina de calcular, quiser utilizar o seu serviço, ele pode ou não? O seu foco é só telefonia? Nós nascemos dentro da indústria de celular. Logicamente, nós aprendemos a entender muito bem essa indústria e a respeitar muito bem os tempos e a dinâmica dessa indústria, mas nós estamos abertos a trabalhar em qualquer segmento. Eu acho que quando você se propõe a agregar valor do ponto de vista de serviço, seja logística ou seja qualquer outro serviço de supply chain, nós temos que estar aberto a qualquer desafio. Por isso que eu volto a frisar, a questão de novos negócios é fundamental, porque o novo negócio é a quebra do paradigma. O novo negócio é novo, né? O nome já diz. Então você tem que olhar o modelo proposto, encontrar caminhos para tentar atingir o objetivo daquele potencial cliente. Então a gente não só quer fazer bem o que tem sido feito nos últimos 10, 12 anos, como estamos abertos a desenvolver novos negócios. Perfeito. Eduardo, vamos encerrar esse bloco. Voltamos em seguida para o Eduardo nos contar como é o dia a dia dele na Brightstar. Internautas, até já.